Ontem, com a festa do batismo do Senhor, nós iniciamos o tempo comum. É o tempo da peregrinação, é o tempo ordinário. E agora, nesta primeira etapa, porque o tempo comum tem apenas algumas semanas até o início da Quaresma, e depois ele é retomado ao final do tempo da Páscoa e se estende até o fim do ano litúrgico. Então, nestas 5 semanas de tempo comum antes do início da Quaresma, nós vamos ouvindo os evangelhos que contam o início do ministério público de Jesus, logo depois do seu batismo, a vocação dos primeiros discípulos, como Jesus vai formando em torno de si a comunidade dos discípulos. As primícias da igreja vão aparecendo nos evangelhos que nós vamos lendo nestas próximas semanas. No evangelho de hoje, Jesus, na sinagoga de Cafarnaum, em dia de sábado, ensina como quem tem autoridade. As pessoas ficam admiradas com o seu ensinamento, e ele até manda nos espíritos maus. E assim ele demonstra aquilo que as pessoas percebiam, que ele falava com autoridade, com tanta autoridade que até podia expulsar os demônios. O Evangelho de São Marcos é muito sensível a esse tema. Nós sabemos pela tradição que São Marcos escreveu o seu Evangelho ouvindo a pregação de Pedro, que o Evangelho de São Marcos é indiretamente o Evangelho de São Pedro. E parece que São Pedro era muito sensível a essa temática dos exorcismos de Jesus. É, dos 4 evangelhos, o que mais insistentemente, mais explicitamente, mostra Jesus assim em luta com o diabo, em luta com as forças do mal. E as pessoas percebem essa autoridade de Jesus, um ensinamento novo dado com autoridade. E assim Jesus, desde o começo, vai demonstrando quem ele é e para que ele veio. Como diz São João, veio para destruir as obras do diabo, que são principalmente 2, o pecado e a morte. E pelo poder da sua palavra, o príncipe deste mundo é lançado fora para que se estabeleça o reino de Deus. Essa é a ideia principal que aparece aqui, não só neste trecho que nós ouvimos, mas em todo o Evangelho de São Marcos. Chegou o reino de Deus, o príncipe deste mundo é lançado fora, as forças do mal perdem espaço, como numa guerra, numa batalha. E nós leremos nos próximos dias a carta aos Hebreus. Neste trecho que nós ouvimos, o autor, às vezes essa carta é atribuída a São Paulo, outras vezes a outros tantos autores, como por exemplo Barnabé. A tradição sempre teve dúvida em relação à autoria dessa carta. Por isso que se diz apenas leitura da carta aos Hebreus, que não se sabe com exatidão quem é o seu autor. Em todo caso, o autor diz que não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro,
foi a um homem. E citando o Salmo, ele diz: o que é o homem para dele te lembrardes? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos. A natureza humana é inferior em dignidade à natureza angélica. Os anjos são seres mais perfeitos do que nós. Têm maior dignidade, porque são espíritos puros. No entanto, o autor da carta aos Hebreus, refletindo sobre isso, diz que Deus não submeteu o mundo futuro aos anjos, mas aos homens. Jesus Cristo, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra. Depois, ele diz: tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral, ou seja, de Adão. O que ele diz é que Jesus é Deus, portanto, infinitamente superior aos anjos. No entanto, pelo mistério da encarnação, ele se fez menor do que os anjos, ele se fez homem. O Criador se fez criatura e, portanto, descendente de Adão. Aquele que criou Adão, lá no princípio, se fez filho de Adão. Adão é filho de Deus e, no entanto, Deus se fez filho de Adão. É o mistério da encarnação. Aquele que está infinitamente acima dos anjos se fez menor do que os anjos. E, justamente assim, ele elevou a humanidade a uma dignidade superior à dos anjos. Na carta aos Colossenses, São Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, o primogênito da criação. Mas nós dizemos no credo que Jesus é gerado, não criado, porque ele é o Filho de Deus eterno, ele não é criatura. Mas na encarnação, ele se tornou o primogênito de toda a criatura, porque ele se fez homem. E justamente assim, diz o autor da carta aos Hebreus, tendo como homem submetido todas as coisas ao seu domínio, ele elevou a humanidade inteira e, sobretudo, aqueles que creem nele e que pela fé e pelo batismo são incorporados a ele. Então, ele diz: convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação. Ele é o iniciador e o consumador da nossa salvação. Pela sua encarnação, ele uniu cada homem a si e, pela sua morte na cruz, ele obteve a salvação, a vitória para todos os homens que, pela fé e pelo batismo, forem incorporados a ele. Então, esta reflexão da carta aos Hebreus nos lembra que aquela autoridade de Jesus, que é uma autoridade divina, de Filho de Deus, porque ele é Deus e homem, foi comunicada também a nós, que nós, que somos inferiores aos anjos, agora somos superiores a eles, porque, não por natureza, mas pela graça, porque o Senhor do mundo e da história, o Rei do universo, é um homem, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus eterno. Peçamos então a Jesus que, pela fé nele, nós obtenhamos a vitória sobre o mundo, como diz São João. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo jaz sob o maligno. O mundo vive na escuridão, no erro, nas trevas do pecado. Mas
os que têm fé vencem o mundo porque participam daquela autoridade de Jesus para expulsar os espíritos maus, para afugentar o demônio. São João da Cruz dizia: o demônio teme a alma unida a Deus como ao próprio Deus. Então, revestidos dessa autoridade de Jesus, nós pedimos a Ele que, pela Eucaristia que nós celebramos, nós também sejamos capazes de expulsar da nossa vida toda a influência diabólica, toda a tentação, toda a ação do mal, para que chegue a nós o reino de Deus. Amém.